Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje vamos fazer a explicação do primeiro episódio de uma das continuações do universo de The Walking Dead, que é The Walking Dead Dead City, o spin-off de Negan e Maggie e todos os segredos escondidos por trás. Então vamos para o vídeo. E enfim começou, meu povo, a grande jornada de Maggie e Negan, que até no começo foi uma polêmica pelo fato de do nada ter uma série deles dois. E então finalmente poderemos ter a explicação do porquê de ter uma série dos dois e com um dos focos principais que é o episódio traz, que é o motivo e a dúvida do porquê eles estarem trabalhando juntos. E já começamos com a aparição da Maggie já olhando lá para o foco dela, e além disso a gente tem outro foco que é o drama dela na questão de traumas, frustrações e raiva que ela deposita ao matar aquele primeiro zumbi ali, que ela esmaga esse zumbi deixando só os destroços, e já traz a ideia para quem está assistindo de que além da Maggie estar bastante longe de casa, existe um problema com ela. E vindo para cá temos essa ambientação de uma civilização que está acontecendo, e vale destacar que são 14 anos depois do apocalipse e que tem algumas pessoas vivendo como se fosse antigamente. Temos então a questão do bar funcionando, do motel, que significa hotel de beira de estrada lá nos Estados Unidos, inclusive cercados por leis de uma sociedade que foi criada ali, que é a tal Federação da Nova Babilônia, que se apresenta com seus oficiais que estão ali para aplicar leis. E nessa cena aqui a gente pode ver a Maggie um pouco mais tranquila e basicamente procurando alguém para ajudar ela em uma missão, que aqui nesse momento, para quem ainda não entendeu, ela já estava com o Negan na cabeça. Ela já estava com a ideia de encontrar o Negan ali. Inclusive, parte da frustração dela lá no início é a raiva que ela está tendo em ter que recorrer ao Negan, visto que ela no próprio episódio fala que a única pessoa que ela não queria recorrer para tudo isso era o próprio Negan. Inclusive, o Negan está passando a vida ali como uma pessoa que migra de lugar, visto que aqui ele toca numa pessoa que trabalha para esse hotel limpando zumbis, sempre indo de lugar em lugar trabalhando. E além disso, contextualiza que antes ele estava trabalhando em uma fazenda que vende algumas outras explicações. E o curioso é a questão da própria Maggie ter uma lâmina na bota dela. E pensando bem, que é algo que faz o maior sentido pelo fato da mulher estar calejada do apocalipse. Ela sabe que em diversas situações, partindo para lugares diferentes e ainda mais andando sozinha, ela pode no meio do percurso entrar em perigo. E isso já serve para mostrar o quanto ela está preparada. E aqui a gente pode ver a Maggie tentando atropelar o Negan, tentando pegar ele e a menina, e a gente vem para um dos pontos que é a parte do Negan se colocando ali como procurado, que é basicamente o passado maldoso dele como líder dos salvadores lá em The Walking Dead. E por outro lado, temos também a Maggie apresentando o seu problema, que é o sequestro do filho dela, o Rachel. E é algo que a gente não tinha tanta explicação do porquê que pegaram o menino. E é revelado então que basicamente sequestraram ele como um tipo de garantia para eles poderem roubar e pegar suprimentos, revelando também que o grupo da Maggie foi atacado por um determinado grupo que saqueou e roubou coisas e depois voltou e pegou o Rachel como garantia para poder pegar mais coisas. Só que como ela conta para o Negan, esse mesmo grupo levou para Manhattan. Mas um ponto importante também é a questão do Negan, a situação dele em relação à menina, que é apresentado junto com ele, e eles aparentam ter uma relação mais ou menos de pai e filho. Claro que logo de vista fica aquela dúvida de cadê o filho do Negan que ele ia ter de fato junto com a Anne, que é a esposa dele, que até o momento não se sabe ao certo e continua com uma brecha sobre esse assunto. E vale ressaltar também outro ponto da história, é como ela foi atrás do Negan e como ela ligou tudo isso com ele, e que são os elementos ligados aos salvadores do passado, que foi o que aconteceu com o croata, que é a pessoa que está com Rachel. E a principal característica é que ela cita no croata o assovio do Negan na época. E o interessante é ela ser obrigada a reproduzir o assovio para poder explicar a ele. Só que então, se você não tiver notado, não foi apenas o assovio que fez ela perceber que tinha uma ligação com o Negan. Se você for ver as estratégias e a forma como essa pessoa agiu diante do grupo dela, dá para perceber outras coisas. Um grupo que chega para saquear
pegar pessoas como garantias. Quem faz isso? Sim, o próprio Negan. E então, basicamente, ela estaria indo atrás do Negan de forma forçada, que seria a única esperança que ela tem de ter uma conexão com este cara, o croata, que pegou o filho dela. Só que uma coisa também que fica pendente nessa situação e que nós também estava na dúvida é o porquê do Negan aceitar ajudar ela. E é aí que surge o ponto de chantagem, que vem diretamente da Meg, que é a questão dos oficiais lá estarem atrás do Negan. Ela poderia a qualquer momento ferrar com a vida dele, e para isso não acontecer, ele optou em ajudá-la, até porque o próprio episódio prova pra gente quando entrou aquele pessoal mostrando que não vão dar qualquer punição para o Negan não. E mais um ponto interessante de se falar é a relação do Negan com a Ginny, incomodando a Meg, visto que ela fecha o vidro para não ver. Qualquer coisa de afeto que o Negan demonstra com a menina incomoda ela, porque ela não tem a pessoa para cuidar, no caso o filho dela, mostrando de fato que todas aquelas teorias de que eles seriam amigos de fato não é, já que ela está sendo obrigada a procurar o Negan e o Negan está obrigado a ajudar ela para que a Meg não ferrasse com ele. E vindo pro pronto de início dessa missão, que é um destino bom para Ginny, então a gente vê aqui de um diálogo enquanto a menina vai ser levada para um lugar seguro, em que o Negan apresenta algumas revelações a mais sobre a própria menina, que de fato ninguém explica quem estava trabalhando nessa fazenda, nessa saga de ficar fugindo desses oficiais da Babilônia, e quando ele chegou lá, ele teve que ir embora, e ela pediu então para ir junto com ele, para ser protegida dele. E junto dessa explicação, ele traz também o trauma da menina, que foi com a perda do pai, que resultou dela não falar mais. E passando para cá, vamos falar sobre o Emerson e o pessoal, visto ele aparecendo lá no bar, rastreando o Negan, passando um ar sinistro, mais sinistro ainda, com a punição que ele quer dar no Negan, que não é só de morte não, é uma morte lenta, literalmente serrar o Negan ao meio lentamente, e é esse o propósito. E isso daqui já dá os motivos suficientes do Negan sempre correr deles e ajudar a Meg para ela não entregar ele, porque ela poderia simplesmente entregar ele se ela quisesse. E o interessante também é o lado de antagonista dele, fazendo a mulher morrer ali, aplicando essas punições de pena de morte, das questões de prostituição e mais não sei o que ela fazia ali, mas também vem para o andamento da história, indo em direção para Nova York. Aqui a gente tem a introdução do estresse pós-traumático que a Meg está passando, basicamente de gatilhos que ela tem sobre a época da perda do Glenn, que vem sendo reativado pela perca ali do Herschel. No entanto, uma coisa que chama muita atenção é o tanto que o Negan está sendo ousado, mostrando que ele está se sentindo confiante, mandando até ameaças para a Meg, que podia matar ela a qualquer momento. Nesse início já apresenta que ele acredita que já pagou pelo que ele fez no passado, e ainda ele ousa achar ruim a Meg continuar com o lado vingativo dela. Literalmente a prova de que aquele Negan humilde que fez coisa errada tá sumindo. Voltando então o Negan clássico aos poucos. E voltando a falar da chegada deles em Manhattan, ele pegando o Daniel, que é um dos companheiros do Emerson, como garantia. E o episódio trazendo para nós esses artifícios desses zumbis caindo do céu, desses inimigos que jogam os zumbis em cima. Tipo um cartão de visita, uma maneira de recepção da parte deles. Fora também o elemento das baratas, que são extremamente agoniantes de assistir. E tendo também uma das características únicas, que é a questão do rato saindo da boca do zumbi. Mas aí a gente se direciona para o final, tendo a morte então dos companheiros do Emerson mortos. A cena dele matando o Daniel lá por acidente e tendo uma luta da Meg com ele, tendo bastante cena de ação ali. O fato que eu não entendi foi do episódio mostrando que ela toma a arma dele, porém ela joga de lado, algo que de começo não fazia muito sentido, mas pode ser que seja para justamente a Meg querer deixar ele vivo, para que esse Emerson continue procurando o Negan, que é a única explicação que se tem para essa cena. Vindo para cá, vemos uma nova ambientação do Herschel e é colocado onde esse menino está, com uma aparência mais velho e a apresentação visual também do croata, como uma pessoa que conhece bastante o Negan e que sabe quem é cada um deles. Lembrando também que em um dos diálogos do Negan com a Meg, vemos que havia um croata no grupo dele, no tempo de The Walking Dead, e que poderia ser o mesmo. E mostra
mostra uma motivação por cima que, além de pegar o menino como garantia, ele pode querer estar com o menino para poder chegar no Negan também. E por fim, a questão do sobrevivente lá que fugiu, tentando escapar e tendo uma cena para mostrar o nível de maldade desse croata, com ele cortando a tirolesa, matando o cara friamente e terminando o episódio ali. Bom, esse foi mais um vídeo, espero que tenham gostado. Próxima semana teremos o episódio 2 desse spin-off, então se inscreva, comente e curta. Fiquem com Deus e até mais.